A evolução anímica. De Gabriel Delany, 1897. Introdução. Constitui-se o Espiritismo de um conjunto de doutrinas filosóficas, reveladas pelos espíritos, isto é, por inteligências que viveram na Terra. Seu estudo pode dividir-se em duas partes distintas, a saber: primeira, a análise dos fatos concernentes ao estabelecimento de comunicações entre os vivos e os impropriamente chamados mortos. Segunda, exame das teorias elaboradas por esses ditos mortos. A característica deste nosso fim de século é, não há negá-lo, uma evolução radical de ideias. Partindo do materialismo, homens de alta envergadura científica lograram convencer-se de que o niilismo intelectual é a mais balofa das utopias. Hipótese contraditória de quantos conhecimentos se hão adquirido a respeito da alma, ela, de fato, nada explica da natureza e só produz um profundo desânimo e abastardamento das inteligências, em face do nada. As velhas crenças imortalistas, apoiadas no ensino religioso, dir-se-ia estarem quase desaparecidas, e, daí, a evidência de consequências lamentáveis a que assistimos, como resultantes da falta de um ideal coletivo. É mais que chegado o tempo de reagir vigorosamente contra os sofismas dos pseudo-sábios que, orgulhosamente, decretaram a incognoscibilidade da morte. É preciso quebrar todas as resistências arbitrárias, impostas à perquirição do além, tão certo como é podermos afirmar hoje que a sobrevivência e a imortalidade do ser pensante são verdades demonstradas com evidência inconfundível. O Espiritismo chegou justo na sua hora. Diante das negações de um grosseiro cepticismo, a alma afirmou-se viva depois da morte, mercê de manifestações tangíveis, que a ninguém já fora lícito contestar, sob pena de incidir na pecha, aliás justa, de ignorante ou preconceituoso. Debalde tentaram, em começo, combater pelo sarcasmo a nova doutrina. Todos os ridículos foram inócuos, de vez que a verdade traz consigo o selo da certeza, dificilmente reconhecível. Mudaram, então, de tática os negativistas, e pretenderam triunfar da nova ciência, organizando-lhe em torno a conjuração do silêncio. A despeito das numerosas investigações tentadas por físicos e químicos eméritos, a ciência oficial fechou, obstinada, ouvidos e olhos aos fatos, que davam brilhante desmentido às suas asserções, e fez constar que o espiritismo estava morto. Mas, essa é uma ilusão que importa desfazer, pois que o espiritismo, ao presente, afirma-se mais do que nunca florescente. Iniciado com as mesas girantes, o fenômeno atingiu proporções verdadeiramente extraordinárias, respondendo a todas as críticas contra ele lançadas, mediante fatos peremptórios e demonstrativos da falsidade de quantas hipóteses imaginavam para explicá-lo. A teoria dos movimentos espontâneos e inconscientes, preconizada por autoridades quais Babinett, Chevreul, Faraday, os espíritos opuseram o movimento de objetos inanimados a se deslocarem sem contato visível aos observadores, assim como atesta o relatório da Sociedade Dialética de Londres. A negação de uma força emanante do médium, responde William Crookes com a construção de um aparelho destinado a medir matematicamente a ação da força psíquica, à distância. 1. Início da nota do redator. 1. A realidade dessa força triunfou com as experiências de Richet, Dariex, de Rochas, Lombroso, Cario Duprel, etc. Ler l'extériorisation de la motricité, pelo Coronel de Rochas. Fim da nota do redator. Para destruir o argumento predileto dos incrédulos, a alucinação, as entidades do espaço consentiram em fotografar-se, demonstrando, dissarte, de maneira inconteste, a sua objetividade. Possível, também, foi obterem-se moldes dos membros de um corpo fluídico temporariamente formado, e logo desaparecido, e essas impressões materiais subsistem, como documentação autêntica da realidade das aparições.
Entre mentes, davam os espíritos a medida do seu poder sobre a matéria, produzindo a escrita revelia de todos os meios conhecidos e transportando, sem dificuldade, através de paredes, em ambientes fechados, objetos materiais. Davam prova, enfim, de sua inteligência e personalidade, tendentes a demonstrar que tiveram existência real na Terra. De fato, muito se tem dito e escrito contra o Espiritismo, mas todos que hão tentado destruí-lo só conseguiram revigorá-lo e engrandecê-lo no batismo da crítica. Todos os anátemas, todas as negações tendenciosas houveram de retrair-se e desaparecer, diante da avalanche de documentos acumulados pela tenacidade dos investigadores. O fato espírita conquistou adeptos em todas as classes sociais. Legisladores, magistrados, professores, médicos, engenheiros, não temeram proclamar a nova fé, resultante de um exame atento, quanto de uma longa experimentação. Faltando apenas a essas manifestações o beneplácito das ciências, eis que o obtiveram elas pela voz de seus mais renomados expoentes. Na França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Itália, América do Norte, sábios ilustres deram a essas pesquisas um caráter tão rigorosamente positivo que já se não pode hoje recusar a autoridade de suas afirmações, 1000 vezes repetidas. Longa e porfiosa foi a luta, de vez que os espiritistas tiveram de combater os materialistas, cujas teorias se aniquilam em face de tais experiências e, de contrapeso, as religiões, que sentem oscilar os seus dogmas seculares, ao embate irresistível dos desencarnados. Em obra precedente, 2, expusemos metodicamente o magnífico surto que a experimentação atingiu. Discutimos, ponto por ponto, todas as objeções dos incrédulos, estabelecemos a inanidade das teorias imaginadas para explicar os fenômenos, seja mediante as leis físicas atualmente conhecidas, seja pela sugestão ou alucinação, e do nosso imparcial exame o que resultou foi a inabalável certeza de que esses fenômenos procedem dos seres humanos que aqui viveram. Início da nota do redator 2. O fenômeno espírita, testemunho dos sábios. Samuel, editor. Fim da nota do redator. Na hora atual, nenhuma escola filosófica pode fornecer explicação adequada aos fatos, fora do espiritismo. Os teósofos, os ocultistas, os magos e evocadores outros de antanho, em vão tentaram explicar os fenômenos, atribuindo-os a entidades imaginárias, ditas elementais ou elementares, cascas astrais ou inconsciente inferior, tudo hipóteses, irresistíveis a um exame sério, de vez que não abrangem todas as experiências e só complicam a questão, sem necessidade. Também, por isso, nenhum desses sistemas pôde propagar-se, e eclipsaram-se todos, tão prestes quanto abrolharam. A sobrevivência do ser pensante impôs-se, desprendida de todas as escórias, magnífica em seu esplendor, o grande problema do destino humano está resolvido, rasgou-se o véu da morte, através da ogiva aberta para o infinito, vemos irradiar na imortalidade os entes queridos, todos os afetos que acreditávamos extintos por todo sempre. Não vamos, pois, reexaminar aqui todas as provas que possuímos da sobrevivência, no pressuposto de feita estar a sua demonstração. Nosso objetivo, nesta obra, é estudar o espírito encarnado, tendo em vista os tão lógicos ensinos do Espiritismo e as últimas descobertas da ciência. Os conhecimentos novos, devidos às inteligências extraterrenas, ajudam-nos a compreender toda uma categoria de fenômenos fisiológicos e psíquicos, que, de outro modo, se tornam inexplicáveis. Os materialistas, com o negarem a existência da alma, privam-se, voluntariamente, de noções indispensáveis à compreensão dos fenômenos vitais do ser animado, e os filósofos espiritualistas,
por sua vez, empregando o senso íntimo como instrumento único de investigação, não conheceram a verdadeira natureza da alma, de sorte que, até agora, não lhes foi possível conciliar, numa explicação comum, os fenômenos físicos e os mentais. O Espiritismo, facultando o conhecimento da composição do espírito, tornando, por assim dizer, tangível a parte fluídica de nós mesmos, projetou viva luz nesses meandros aparentemente inabordáveis, de vez que permite abarcar em uma vasta síntese todos os fatos da vida corporal e intelectual, e mostra-nos as relações entre uma e outra, até aqui desconhecidas. A fim de tornar mais compreensível o nosso pensamento, convém lembrar, em poucas palavras, as noções novas que da alma temos adquirido, e que servirão para fixar em alto relevo a originalidade e grandeza da nova doutrina. O ensino dos Espíritos foi, como sabemos, coordenado com superioridade de vistas marcante e lógica irrefragável, por Allan Kardec. 3. Filósofo profundo, ele expôs metodicamente uma série de problemas relativos à existência de Deus, da alma, da constituição do universo. Deu solução clara e racional à maior parte dessas questões difíceis, tendo o cuidado de forrar-se de raciocínios metafísicos. Daí o tomármo-lo por guia neste sucinto resumo. Início da nota do redator 3. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, sobretudo, as 12 edições da Revista Espírita, de 1858 a 1869, que versam estudos altamente interessantes sobre os mais variados temas. Fim da nota do redator. A alma, ou espírito, é o princípio inteligente do universo. Indestrutível, ao mesmo título que a força e a matéria, não lhe conhecemos a essência íntima, mas somos obrigados a reconhecer-lhe existência distinta, uma vez que as suas faculdades diferenciam-na de quanto existe. O princípio inteligente, do qual emanam todas as almas, é inseparável do fluido universal. 4, ou, por outra, da matéria sob a sua forma original, primordial, o que vale dizer, em seu estado mais quintessenciado. Início da nota do redator 4. Matéria cósmica primitiva, Prótilo de Crookes. Fim da nota do redator. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau de seu progresso, são, portanto, revestidos de um invólucro invisível, intangível e imponderável. Perispírito é como se denomina esse corpo fluídico. Com isso, o Espiritismo acarreta vistas novas e um novo ensino. Contrariamente à opinião comum, ele demonstra que a alma não é uma pura essência, uma como abstração ideológica, uma entidade vaga, qual a creem os espiritualistas, mas, ao contrário, um ser concreto, dono de um organismo físico perfeitamente delimitado. Se, no estado normal, a alma é invisível, pode, contudo, aparecer mediante condições determinadas, e com especificidade capaz de impressionar nossos sentidos. Os médiuns veem-na no espaço, sob a forma que retinha na Terra. Por vezes, ela chega a materializar-se de maneira a deixar lembrança duradoura de sua intervenção, e, neste caso, podemos, em resumo, dizer que, em se esquivando aos nossos sentidos, não deixa de ser, por isso, real e operante quanto o homem terrestre. No decurso deste estudo veremos que, apesar da sua materialidade, o perispírito é tão eterizado que a alma não poderia atuar sobre a matéria sem o concurso de uma força, a que se conveio em chamar fluido vital. O objetivo da alma é o desenvolvimento de todas as faculdades a ela inerentes. Para consegui-lo, ela é obrigada a encarnar grande número de vezes, na Terra, a fim de assembrar suas faculdades morais e intelectuais, enquanto aprende a senhorear e governar a matéria. É mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares, até a condição humana, que o princípio pensante conquista, lentamente, a sua individualidade.
Chegado a esse estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os instintos remanescentes da sua passagem pelas formas inferiores, a fim de elevar-se, na série das transformações, para destinos sempre mais elevados. As reencarnações constituem, de Sartre, uma necessidade inelutável do progresso espiritual. Cada existência corpórea não comporta mais do que uma parcela de esforços determinados, após os quais a alma se encontra exausta. A morte representa, então, um repouso, uma etapa na longa rota da eternidade. Depois, é a reencarnação novamente, a valer como rejuvenescimento para o espírito em marcha. A cada renascimento, as águas do Leite propiciam à alma uma nova virgindade, desvanecem-se os erros, prejuízos, as superstições do passado. Paixões antigas, ignomínias, remorsos, desaparecem, o esquecimento cria um novo ser, que se atira cheio de ardor e entusiasmo, no percurso da nova estrada. Cada esforço redunda num progresso e cada progresso num poder sempre maior. Essas aquisições sucessivas vão alteando a alma nos inumeráveis degraus da perfeição. Revelações são essas que nos fazem entrever as perspectivas do infinito. Mostram-nos a eternidade da existência desenvolver-se nos esplendores do cosmo, permitem-nos melhor compreender a justiça e bondade do imortal Autor de todos os seres e de todas as coisas. Criados iguais, todos temos as mesmas dificuldades a vencer, as mesmas lutas a sustentar, o mesmo ideal a atingir, a felicidade perfeita. Nenhum poder arbitrário a predestinar uns à beatitude, outros a tormentos sem fim. Unidos, só os somos de própria consciência, pois ela é quem, ao retornarmos ao espaço, nos aponta as faltas cometidas e os meios de as repararmos. Somos, assim, o árbitro soberano de nossos destinos, cada encarnação condiciona que lhe sucede, malgrado a lentidão da marcha ascendente, eis-nos a gravitar incessantemente para alturas radiosas, onde sentimos palpitar corações fraternais, e a entrar em comunhão sempre mais e mais íntima com a grande alma universal, a potência suprema. Para dar a esses ensinos toda a autoridade que eles comportam, é preciso mostrar que os espíritos que nos ditaram não se enganaram. É preciso verificar-lhes as afirmações, passá-las ao crivo da razão e, sempre que possível, ver se concordam com os modernos dados científicos. No intuito de nos submetermos a esse programa e proceder com o método, começaremos por estudar o papel da alma durante a encarnação. Mostraremos a importância funcional do novo órgão denominado perispírito, e grato nos será constatar que a fisiologia e a psicologia se beneficiam de claridades novas, quando, no mecanismo da sua fenomenalidade, intermitimos o espírito revestido do seu envoltório. Preliminarmente, ensaiaremos determinar a natureza e as funções do perispírito. Bem conhecidas umas e outras, estudaremos, então, alguns problemas até hoje não resolvidos. Interrogada a ciência, no que diz respeito à evolução vital dos seres vivos, só nos dá, quando muito, vagas respostas, antes escapatórias. Por que se morre? Porque as mesmas forças que conduzem um organismo a completo desenvolvimento se tornam impotentes para mantê-lo nesse estado. Por outro lado, de onde provém a fixidez individual e típica dos seres vivos, não obstante o fluxo permanente de matéria que renova o organismo a cada instante? Tais as primeiras questões que nos propomos resolver, intermitindo o perispírito em nossas pesquisas. A seguir, tentaremos evidenciar que os fenômenos da vida vegetativa e orgânica necessitam, a seu turno, da presença de uma força agente incessante, a fim de coordenar as ações reflexas do sistema nervoso, às quais são eles devidos. Ressaltaremos, com toda a possível clareza, a característica psíquica desses atos, por demonstrar que todos eles têm uma finalidade inteligente, no sentido de concorrência para a conservação do indivíduo. Daí encaminhar-nos-emos ao estudo das faculdades propriamente ditas.
Não há quem ignore as inextricáveis dificuldades em que se debatem os filósofos, quando e sempre que se trata da explicação do físico sobre o moral, ou da alma sobre o corpo. Pois o conhecimento do perispírito elimina radicalmente o problema. E o faz porque lança sobre os processos da vida mental intensa claridade, permitindo compreender, nitidamente, a formação e conservação do inconsciente, fisiológico ou psíquico. Em mostrar os matizes progressivos que religam e retraçam o instinto e a inteligência, expõe ao vivo o mecanismo das ações cerebrais e as conexões recíprocas existentes, explica por que a alma conserva unidade e identidade através de encarnações sucessivas, e dá, sobre as condições em que se verificam e completam esses renascimentos, as indicações mais precisas. Finalmente, o perispírito revela-se o instrumento indispensável para compreendermos a ação dos desencarnados nas manifestações espíritas. Por aí se vê que esta nossa obra tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, visa demonstrar que a doutrina está concorde com as modernas teorias científicas, e, em segundo, colima tornar conhecido o papel físico de um órgão essencial à vida do corpo e da alma, cuja existência o público mal poderia suspeitar, por ignorada até agora, e, finalmente, objetiva evidenciar a importância considerável dessa descoberta. A própria natureza das nossas investigações obriga-nos a respigar copiosamente em trabalhos recentíssimos de cientistas contemporâneos e, fazendo, apraz-nos reconhecer que os esforços desses experimentadores, com a sua metodologia rigorosa, muito adiantaram aos nossos conhecimentos. A determinação, cada vez mais exata, do funcionamento vital dos seres animados fornece preciosos apontamentos para o nosso estudo e se, na verdade, desprezamos as conclusões materialistas desses mesmos sábios, é que temos também, por nossa parte, fatos irrefutáveis que demonstram, com certeza, a ironia das suas deduções. O Espiritismo dá-nos a conhecer a alma, a ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual, por isso que de tal concordância resulta, para o ser humano, a mais esplêndida de quantas certezas lhe seja facultado adquirir na Terra. Não deixamos de reconhecer a própria incapacidade nossa face de semelhante escopo, mas, por imperfeito que nos saia o esboço apresentado, esperamos alcançar que um verdadeiro cientista o retome e lhe dê, por si, todo o valor que ele comporta. O essencial a estabelecer é que não existe incompatibilidade qualquer entre as novas descobertas e a realidade dos espíritos, ou, por outra, que nada há de sobrenatural, que a existência de criaturas revestidas de um invólucro material pode conceber-se naturalmente, e que a influência dessas criaturas sobre o organismo é consequência lógica de sua mesma constituição. Não ignoramos que as teorias aqui defendidas deveriam escorar-se em demonstrações experimentais, para tornarem-se absolutamente irrefutáveis. Entretanto, certos estamos de que essas experiências virão a seu tempo. Que nos baste, por agora, apresentar hipóteses lógicas que não colidam com os ensinos científicos, explicando todos os fenômenos e mostrando a grandiosidade da síntese exequível, quando e sempre que se conjuguem os conhecimentos humanos com as revelações espirituais. Não é dizer que baste o só concurso da física, da química, da mecânica e da biologia para explicar os fatos espíritas, pois essas manifestações, aparentemente tão simples, exigem, para serem compreendidas, o emprego de todos os conhecimentos humanos. Assim é que, estudando o funcionamento cerebral do médium em comunicação com os desencarnados, o espiritismo afeta os problemas mais árduos da fisiologia e da psicologia.
A natureza particular das forças em jogo nas materializações torna-se objeto de profundas elucubrações para o sábio, de vez que o processo de atuação sobre a matéria, por parte dos invisíveis, difere radicalmente de tudo o que até agora conhecemos. No dia em que a ciência persuadir-se da veracidade da nossa doutrina, dar-se-á a legítima revolução nos métodos até aqui utilizados. Pesquisas que apenas colimam a matéria elevar-se-ão para a alma. E o mundo verá entreabrir-se uma era nova, a humanidade, regenerada por uma fé racional, avançará na conquista de todos os progressos que até hoje mal tem podido lobrigar. Muito tempo decorrerá, certo, antes que essas esperanças se realizem. Que importa? Nosso dever é aplainar o caminho aos pósteros. Tentemos, portanto, aproveitar as modernas descobertas, adaptando-as à doutrina. Penetremos as profundezas do ser humano, em conexão com a fisiologia e aclarados pelo Espiritismo, tornemos, por assim dizer, palpável a influência da alma, ora em estado consciente, ora em estado inconsciente, sobre todos os fenômenos vitais. Escrutemos, minuciosos, as relações tão delicadas quão importantes do físico com o moral. Tentemos determinar as conexões da vida psíquica com os fenômenos orgânicos. Procuremos no homem o elemento que subsiste e identifica o ser, bem como a sede das faculdades da alma. Por fim, resumindo todas as observações, ensaiemos conciliar, numa visão de conjunto, tudo o que afete corpo e alma com as conclusões a que houvermos chegado. Essas as condições que nos guiaram na feitura deste livro. Não temos a pretensão de haver aclarado completamente todas as questões, mas acreditamos concorrer ao debate com documentos novos e apresentar, sob mais compreensível prisma, fatos até agora obscuros e inexplicados. Esperamos, sobretudo, que deste nosso trabalho ressalte a convicção de que o Espiritismo é, positivamente, uma verdade, de vez que nos faculta a chave daquilo que a ciência humana é impotente para descobrir. Gray, 10 de agosto de 1895. Gabriel Delany.